A Associação Brasileira de Transtorno Bipolar estima que cerca de 15 milhões de brasileiros sejam diagnosticados com o quadro psicopatológico. O número representa pouco mais de 7% da população do Brasil. Apesar de o levantamento considerar apenas adultos, crianças também podem apresentar o transtorno. No programa de hoje, eu vou conversar com especialistas para saber sobre diagnóstico, tratamento e vivência de pessoas com bipolaridade, tanto na fase escolar quanto na vida adulta. Então fique ligado, está no ar o Educação. Meus convidados são o doutor em Ciências Médicas, pediatra e neurologista infantil Clay Brites, a psicóloga clínica Gisele Rodrigues e a analista de produtos que sofre de transtorno bipolar, Daniele Stigliano. Muito bem-vindos ao programa, prazer receber vocês aqui. Vou começar com o doutor Clay, perguntando o seguinte, de que forma a gente pode diagnosticar o transtorno bipolar? Olha, a primeira coisa, o que é muito importante, e antes de tudo, grande prazer estar aqui com vocês, é conhecer bem o seu filho e começar a perceber que as reações dele não são reações típicas de uma criança. A gente sabe muito bem que crianças também ficam tristes, ficam alegres, são agitadas, mas em algumas situações, alguns comportamentos podem deixar os pais preocupados. Então, crianças que apresentam reações muito exageradas, alterações de humor, que não se explicam pelo ambiente da casa, atitudes que a criança toma, que são atitudes exageradas frente a uma situação desproporcional, aquelas crianças que do nada se isolam, não querem brincar, não querem conversar, querem ficar no canto delas e com menos de 5, 6 anos já começam a querer ter determinados gostos muito estranhos ou inadequados, parecendo um adolescente precoce. Também? Esses sinais são sinais que podem ser gerados por um transtorno de humor bipolar. Certo. Agora, você falou em crianças. Vamos falar de adultos também. E nos adultos, como é que esse diagnóstico ocorre? Como é que a gente pode detectar isso? Ou realmente suspeitar que nós, né, a própria pessoa, sofre disso? Sim, no adulto que se vê, principalmente, são as oscilações de humor. E oscilações de humor espontâneas, sem motivo aparente, de uma hora para outra. Lógico que também podem ser motivadas por alguma situação negativa ou um conflito emocional. Mas podem acontecer do indivíduo mudar de humor de uma hora para outra. Não só a mudança de humor para baixo, Dani, mas a mudança de humor para cima, que a gente chama de mania, ou humor eufórico, que é quando o indivíduo fica extremamente alegre, falando demais, falando acima do que se deve, sem qualquer inibição, e passa a ter uma atitude, vamos dizer assim, uma certa mania de grandeza, de achar que está por cima de todos e tudo que ele ouve é insuficiente para ele achar que é bom para ele. Ele acha que tudo que ele faz está acima dos outros. E a oscilação pode ser para baixo, quando o indivíduo entra num estado depressivo, ele não quer falar com ninguém, ele se acha uma pessoa ruim, baixa autoestima, autoconceito negativo, ele quer ficar isolado, ele não quer falar com ninguém, e naquele dia ele acha que nada vai dar certo, pessimista, e nessas mudanças, o adulto pode ter ideação suicida. Nossa, que sofrimento. Crises psicóticas, começar a ter julgamento inadequado das coisas, ou começar a pensar de um jeito estranho, tomar decisões sem ter base na realidade. Gisele, eu vou te chamar para o papo, porque o doutor estava falando sobre uma série de, vamos dizer, indícios quando a criança pode apresentar a bipolaridade. Só que todos os indícios que ele falou
podem ocorrer, por exemplo, a criança isolada, ela pode estar sofrendo algum abuso, né, o bullying, enfim. Ele falou de uma série de coisas que se encaixam em outros diagnósticos também. E aí quero chamar você para conversa, para a gente dialogar aqui. Também quero ouvir Daniele. Como separar o joio do trigo? Deve ser algo bem difícil. Exatamente. Obrigada até pela oportunidade de estar aqui. É muito importante que os pais façam um acompanhamento com o filho, veja se há esses comportamentos exacerbados, querendo chamar a atenção. É interessante porque realmente existe o quê? Uma confusão, muitas vezes, criança muito ativa e oscila o humor, e os pais já denominam como hiperativo, sendo que pode ser também um transtorno bipolar, que, lógico, o diagnóstico ele é feito por um médico psiquiatra, um neurologista. Nunca por um psicólogo, Gisele? O psicólogo não pode fazer esse diagnóstico? Ele levanta a hipótese de acordo com o que é dito como transtorno bipolar, mas o diagnóstico não é feito por um psicólogo. Por isso, eu reforço a importância, inclusive, do tratamento multidisciplinar, que é o acompanhamento com o psicólogo em conjunto com o médico neurologista ou psiquiatra, para realmente ter o diagnóstico correto. Antes de eu ouvir a história da Dani, eu queria falar com o doutor. Doutor, essa coisa, por exemplo, tem a questão da educação também. Então, por exemplo, as pessoas falam, a criança é birrenta, né? Usa esse termo até. A criança está fazendo manha por conta da educação, que de repente, né, os pais querem dar o melhor. Enfim, que a gente sabe que não é erro, não existe erro nesse sentido, existe querer acertar muito. Eu acho que todo pai, toda mãe quer acertar muito. Mas, enfim, às vezes na educação ocorre isso por várias questões que a gente não vai tocar aqui agora. Como separar o joio do trigo, doutor? É muito importante ter ideia de que, quando a gente analisa comportamento, a gente tem que entender que a gente tem que avaliar essa criança, em primeiro lugar, nos mais diversos ambientes onde ela vive. Ótimo. Em casa, na escola, fazer um bom relatório de como essa criança é nos mais diversos ambientes. Segundo ponto, a Gisele colocou aí muito bem, tem que ter uma visão multidisciplinar. Então, o neuro vai fazer avaliação, o psiquiatra, o psicólogo, os pais vão trazer as suas impressões, a escola vai trazer as impressões, e tudo isso vai ajudar a gente a separar o que são birras de comportamentos disruptivos, que é esse termo que está se usando muito hoje em dia, né? Quando o indivíduo tem um comportamento que quebra, que gera conflitos excessivos, que faz com que a família não saia mais de casa, que faz com que a criança não queira mais se socializar normalmente, que faz com que ela baixe o rendimento dela. Veja bem, Dani, com todos esses elementos, dá para separar muito bem o que é um comportamento birrento do que é um comportamento psicopatológico. O senhor você falou uma coisa você falou uma coisa bem interessante, que é a questão de onde elas, em todos os ambientes em que ela está. Porque a gente escuta assim, só faz isso quando está perto da avó, só faz isso quando está perto do pai, só faz isso quando está perto do tio, da tia. Isso. Então, é muito bacana. E a gente aqui no Educação até usa, né, uma frase que educação, se você não se envolver, não cola, porque todo mundo tem que estar envolvido, né? Um processo, até especialistas que vão cuidar dessa criança, enfim, fazer esse diálogo, né? Essa troca de informações, por exemplo, entre psicólogo e neurologista. E uma coisa que eu queria perguntar, no caso de suspeita, se procura o quê? Um neurologista ou um psiquiatra? Qualquer um. Hoje o neurologista infantil e o psiquiatra infantil, eles têm, vamos dizer assim, várias áreas afins, em comum. Então, o que eu sei de neurologia é muito maior do que o psiquiatra sabe, mas ele tem que saber um pouco da minha área. E eu tenho que saber um pouco da área dele. E a gente tem que trabalhar junto, porque, como você acabou de comentar, existem comportamentos que ficam muito na fronteira de uma situação ou de outra. O neurologista precisa saber reconhecer o que é da sua especialidade e o que se coaduna ou se mistura com outras especialidades. Certo. O psiquiatra, a mesma coisa. Então,
hoje, na formação desses profissionais, ambos têm condições de avaliar essa criança dentro da área médica. Perfeito. Dani, seja bem-vinda. Você já descobriu, você descobriu já adulta que sofria de bipolaridade? Oi, gente, tudo bom? Obrigada pela presença de todos, agradeço o convite. Então, na verdade, os meus sintomas apresentaram por volta dos meus 19 anos. Naquela época, eu não tinha noção de transtornos mentais, então eu não sabia o que era depressão, ansiedade, a gente não tinha noção, né? É muito, hoje falando assim, hoje é mais falado, né, de transtornos mentais, mas naquele passado a gente não falava depressão, a gente não falava de ansiedade, quanto mais de transtorno bipolar, né? Então, eu fui descobrir, na verdade, mais velha, o meu transtorno, e demorou um pouco para identificar mesmo, né? Eu fui saber depois de 4 meses internada num hospital psiquiátrico. Não foi logo de cara, assim, que eu fui internada, porque demora um pouco para eles dar o diagnóstico, né, do precisava de transtorno internação bipolar, né? mesmo, Daniele? Era necessária a internação ou você foi internada por um falso diagnóstico? Diagnóstico errado? Na verdade, eu comecei com sintomas físicos, né? Era insônia, eu tinha dores no meu corpo, eu ia toda hora para o hospital, os médicos faziam exames, não tinha nada comprovado fisicamente. Aí eu tive dentro do meu trabalho, eu não consegui sair do banheiro, me deu uma crise de pânico, e aí eu tive que ir direto para o hospital. E aí os enfermeiros perceberam que não era nada fisicamente, que era realmente uma crise de pânico e me encaminharam para um psiquiatra. E o psiquiatra analisou e falou, olha, você vai precisar de um cuidado melhor e uma análise, né? E aí eu procurei um hospital psiquiátrico e eles me analisaram e tal, e viram que realmente eu estava com uma depressão muito séria. E né, nesse meio eu estava... eles analisaram que eu estava com uma ansiedade, uma depressão muito séria e uma síndrome do pânico muito séria, e junto eu estava inserindo bebidas alcoólicas ao mesmo tempo. E acharam melhor uma internação. Era esse o primeiro diagnóstico. Certo. Então eu entrei, acharam melhor a internação. Conforme você vai ficando internada, eu entrei para ficar 2 meses. E saí de lá só com 6 meses. Então, perceberam que o caso era um pouquinho mais sério. Depois de 4 meses, o psiquiatra analisou e falou, olha, não é uma simples depressão, não é uma simples ansiedade, você tem uma coisa mais séria. E aí ele deu um pré-diagnóstico, que era um transtorno bipolar. E aí eu saí de lá com o diagnóstico já feito, que era realmente o transtorno bipolar tipo 1. Deixa eu fazer uma pergunta. Você hoje, com já o que você conhece do que você sofre ou sofria, porque eu também quero saber isso do doutor depois, se a gente para, né, ou se é um tratamento para o resto da vida. Mas você hoje vê sinais desse transtorno que já se apresentavam na infância e ninguém reparou, e na pré-adolescência, ou ocorreu mesmo aos 19 anos? Olha, na infância... Pelo que eu me lembro, eu não tinha sinais. O meu começou mesmo na minha fase de adolescente. Certo. Foi mesmo na fase desses 18, 19 anos, eu comecei a ter sintomas mesmo de compulsões, dessa fase eufórica, fase depressiva, que o doutor explicou, né? O doutor Clay explicou que a gente varia. Eu já tinha essa fase da euforia e da depressiva. Só que, como eu não tinha acesso, não tinha a mínima noção de transtornos, e minha família também não sabia sobre isso, não tinha conhecimento, ninguém procurou ajuda, então continuei seguindo minha vida. Foi quando tudo estourou, quando eu tinha meus 25 anos. Ah, tá. Então começou com 19 esse quadro, e aí você foi internada com quantos anos? Eu fui internada em 2017. Doutor, é possível, eu não gosto de usar essa palavra cura, né? Parece um negócio tão...
Mas é possível que a pessoa se livre, não sofra mais disso, não precise mais de tratamento depois de um certo tempo? Ou é um tratamento que ela tem que levar para o resto da vida? É um tratamento crônico para o resto da vida. Uhum. Porque o transtorno bipolar, ele é considerado um transtorno que leva a alterações emocionais profundas de natureza neurobioquímica. Você tem uma alteração no neurônio, o neurônio, vamos dizer assim, ele está estável e, de repente, ele desestabiliza e leva o indivíduo a ter uma mudança de estado de humor. Uhum. E isto não tem como controlar espontaneamente. Você chegar e falar, olha, segura aí que eu estou ficando mal-humorado. Segura. Não, não tem. Isso vai acontecer de uma hora para outra espontaneamente. Isso pode se instalar de súbito, como pode se instalar durante algumas oscilações durante o dia, vai piorando, e dentro de 3, 4 dias a pessoa está totalmente descontrolada. Então, não é começar... é um processo geneticamente determinado, Entendi. que leva a alterações neurobioquímicas e que não tem como controlar isso sem a utilização de recursos medicamentosos. Então não tem como a pessoa, estou me sentindo bem, não preciso mais, né? Então tem que tomar remédio para o resto da vida. É isso que o senhor está dizendo? Sim. Até porque ela pode estar numa fase até eufórica, achando que não precisa de mais nada. Uhum. Muito, não é? Dani, e é isso que eu ia interromper você, o doutor e você agora. Sim. Que aconteceu comigo muitas vezes. Foram 3 quadros que eu tive muito sérios e que eu quase precisei de internação 2 vezes. Eu internei uma vez e quase precisei de 2 mais internações, porque eu parei 3 vezes meu tratamento. Que eu achei que eu não precisava mais eu estava bem, eu achei que eu estava bem, estabilizada, e falei, não preciso mais. Não então, vou eu parei tomar as mais medicações. esse remédio. Parei medicações, parei a psicóloga, porque é tudo um conjunto, né? São hábitos. Então, você é psicóloga, as medicações, e é alimentação, exercício físico, é tudo coisas boas para sua vida. É você bebida alcoólica, você não ingere mais e tal. E aí eu achei que eu não precisava mais disso, parei tudo e mudei tudo de novo meus hábitos. Comecei de novo a ingerir bebida alcoólica, parei as medicações, parei minha psicóloga. O que acontece? Você fica um período estabilizado, depois o que acontece? Você volta de novo, aí eu caí de novo na fase depressiva e continuou minha vida de novo. Aí, de novo, você vira uma loucura, uma montanha-russa, volta tudo de novo. E aí eu precisei de ajuda novamente, um terrorismo, e aí demora muito tempo para você estabilizar e voltar. E dessa última vez, que foi em abril do ano passado, eu falei, eu nunca mais vou cometer esse erro. E eu estou em tratamento desde abril, eu não tive nenhuma crise assim mais séria. Eu estou, vamos dizer, estável a gente nunca fica 100%, né? É impossível. Acho que nem o ser humano também é 100% estável, né, na vida. Mas vamos dizer que eu não essa crise forte de que eu tenho, que eu acho que é uma das piores, né? Que para mim é a depressiva, não tive mais. Mas eu já tive 3 fases que eu desisti do tratamento, larguei porque a gente acha que tá bem, que não precisa, e larga o tratamento, para a medicação. E muitos bipolares fazem isso mesmo, por achar que a gente tá bem, que tem cura e que não precisa mais do tratamento médico. Por isso eu fiz a pergunta. Gisele, como é que é o tratamento psicológico? Como é que é o acompanhamento psicológico? O acompanhamento através das sessões de psicoterapia, particularmente são indicadas a psicoeducação, a terapia cognitivo-comportamental. Dentre aí as vertentes da psicologia, eu particularmente trabalho com essas 2. Através da psicoeducação, nós, em conjunto com o paciente, no qual acompanhamos, informamos ali, entendemos o que é esse transtorno, a importância do uso da medicação. Então, dentro do processo aí de psicoeducação, passar a eles, seus familiares, também a importância desse tratamento e da rede de apoio familiar. Inclusive, na terapia cognitiva, nós buscamos o quê? Aliviar o estigma que tem por trás desse diagnóstico. Porque, além da sensação de persecutória, muitas vezes até no ambiente de trabalho,
pacientes com esse diagnóstico têm normalmente a sensação de que as pessoas estão falando sobre ele, por conta até, o doutor pode falar melhor, das oscilações de humor muito frequentes. Então, na terapia, nós buscamos até trazer uma leveza do dia a dia, criando estratégias em conjunto mesmo, para que isso seja possível, uma clareza sobre o que realmente é o diagnóstico. Gisele, há muita resistência, porque, por exemplo, a Daniele falou, eu parei 3 vezes. Há muita resistência. Como é que ela ocorre? O que as pessoas dizem? Não quero tomar remédio, ou não sofro disso, não, meu filho não tem isso. Como essa resistência geralmente se manifesta nos pacientes? Sim, por conta das ideias, muitas vezes, de grandiosidade, elevação exacerbada da autoestima, eles sentem que não precisam do tratamento e que podem resolver tudo sozinho, mas assim como outros transtornos, precisa de ajuda e auxílio. Então eu percebo que sim, acontece muito, principalmente nos momentos ali com a crise muito mais elevada, e aí é o papel do psicólogo que faz o acompanhamento, reforçar que também a busca por ajuda, ela é um sinônimo de coragem, de ir em busca desse tratamento. Muita então, coragem. Também, exatamente, porque é muito difícil ser diagnosticado, também ficar procurando subsídios internos. É uma forma de negação. Eu vejo é mais fácil pessoas... sempre, é mais fácil sempre a gente ficar entre aspas, né? Porque não foi conforto nenhum que a Dani passou, mas zona de conforto no sentido, não vou me mexer. Agora, como falam, né? Olhar para os próprios, né? Para as próprias questões é algo muito complicado, e não só com pessoas com bipolaridade. Por isso a pergunta. Doutor, eu queria saber, porque a Daniele, ela diz que aos 19 anos que ela tem a primeira lembrança de se tocar que estava com algum sintoma. E você falou ao mesmo tempo que essa é uma questão genética, que é uma questão de substâncias químicas no nosso organismo, de neurônios também. Então, a Dani já nasceu com isso e só se desenvolveu depois. Como é que isso acontece? Pode ocorrer? Pode. A predisposição genética nasce com a pessoa, mas a manifestação do transtorno, ela é muito variável. A grande maioria dos pacientes começam a ter sintomas do transtorno bipolar na entrada da adolescência. E o pico ocorre lá entre 17 a 25 anos. Foi bem o período em que a Dani teve. Mas, o que a gente vê? 1 a 2% dos pacientes com transtorno bipolar podem começar nos primeiros 5 anos. Então, muitas vezes, o quadro não era muito claro também. Às vezes ela já tinha na infância mudanças de humor discretos, que faziam ela ter, de repente, algumas características um pouco diferentes dos irmãos ou dos primos. Mas não chegava a ser tão forte ou tão intenso a ponto de levar ao que levou-a a ter sintomas mais críticos da metade da adolescência para frente. Então, às vezes, esses quadros, por serem quadros que levam a problemas comportamentais, eles podem não se manifestar de forma muito clara nos primeiros anos e podem também estar numa situação, vamos dizer assim, abaixo da linha daquilo que nós sentiríamos como algo anormal. E a pessoa vai tentando se explicar. Muitas vezes a família também começa a fazer determinados discursos estigmatizantes. Como você acabou de falar, mas essa criança vive fazendo birra. Nossa, mas que criança difícil, pelo amor de Deus, aqui em casa você é terrível, os teus irmãos não são assim. Então, em vez de, às vezes, tentar entender o que está acontecendo, vai para esse discurso de comparação que não leva a nada. Dependendo da educação que a pessoa teve, de onde ela foi criada, de como o lar, né, se compunha, é possível que a pessoa nunca manifeste, tenha e nunca manifeste? Isso é possível. Mas no caso do transtorno bipolar, é muito difícil que o indivíduo não venha a ter algum sinal. Porque por ser um transtorno geneticamente determinado, é muito possível que uma hora ou outra você vai ter algum sintoma. Talvez não a ponto de ter que ser medicado, ou não a ponto
de chegar a uma situação extrema, mas você pode ter um quadro aí que possa levar você a ter algumas dificuldades em autorregular-se frente a conflitos, frente a frustrações, frente a situações onde você é surpreendido negativamente. Chamar a Gisele para o papo também, eu queria saber, existem casos que se manifestam a pessoa mais adulta, com 30, 40, 50 anos? Ou é sempre naquela fase, né, que o doutor falou? Em meus atendimentos, sim, casos de pessoas mais adultas, mas a grande parte, até que se mostra dos 10 aos 40 anos, a grande parte assim, que demonstra os sintomas. Então, isso pode ser visto, pode ser ativado também, que eu percebo términos, relacionamentos, tudo que vai ali de encontro a uma oscilação muito grande de humor. Então, eu percebo sim que na fase adulta, assim como algumas situações de ambiente de trabalho, em casa, familiares, pode ativar, mas sempre esteve ali, sabe? Só que foi ativado naquele momento da vida, eu penso dessa forma. Doutor, já pegou algum caso, assim, de pacientes que manifestaram já em idade adulta avançada? Sim, já, e já tive a oportunidade, inclusive, de estar encaminhando esses pacientes. Mas antes, chegando à conclusão de que era um quadro que, na realidade, ele apenas aflorou de forma muito clara, mas o paciente já tinha sintomas desde os 11, 12, outros começaram com 7, mas ninguém na família se deu conta. Ninguém se preocupou. E muitos deles reclamam disso. Eles falam, olha, eu via que eu não tinha um comportamento normal, típico, que eu tinha uma dificuldade de lidar com situações bobas do dia a dia, porque naquele dia eu acordava mal, não sei porquê, e minha mãe ficava dizendo para mim que, ai meu Deus, hoje ele acordou mal, não chega nem perto, acordou com as... Eu vou ter que, infelizmente, cortar você. Você me desculpa, porque a gente está no finalzinho do programa, eu quero ouvir ainda a Daniele um pouquinho, mas eu queria uma explicação sua. Ela falou assim, eu sou tipo 1. São quantos tipos? Porque me parece que é uma intensidade, né? Isso, tem o tipo 1, que é quando o indivíduo tem fase eufórica e fase depressiva. O tipo 2, o indivíduo ele já tem uma leve depressão e tem quedas súbitas de depressão mais grave. Então, esses dois tipos estão bem definidos. E na infância, você pode ter qualquer um dos dois. Na adolescência, a gente vê mais o tipo 2 do que o tipo 1, e na fase adulta, um pouquinho mais do tipo 1 do que do tipo 2. Então, isso varia muito, muito. Perfeito. Dani, a gente está com o tempo estourado, mas eu queria ouvir de você, como é que você se sente na hora, antes de você falar como você se sente nesse momento, porque eu sei que você, inclusive, tem uma página na rede social que você ajuda pessoas, parabéns pelo seu trabalho, mas como era para você? Era uma coisa assim que vinha realmente, assim, sem você explicar, e você tinha um sentimento de culpa por não entender por que aquilo estava acontecendo? Como é que era na tua cabeça? Como é que você se sentia? Não dá para explicar a sensação. É uma coisa que é de culpa, às vezes eu não lembrava, não tem como explicar o que acontece na sua cabeça. Não dá para explicar, é uma loucura. Por exemplo, você se dá conta depois, poxa, eu tratei fulana mal, ou tratei fulano mal. Você se dá conta disso? Você se dava Na verdade, conta não disso? é nem... o meu negócio que acontece, o meu problema são as compras excessivas que eu faço. Eu quase perdi minha relação amorosa, né, meu casamento, por conta de questões financeiras. O meu buraco já é mais embaixo, né? A questão de compulsão alimentar, a questão de compulsão por bebida, a questão por gastos. Então, a questão da depressão, automutilação, que eu cometi automutilação também. Então, me pegava muito feio a depressão, né? Então, e depois a culpa, né, por tudo isso. Então... O que você diria, Dani? Porque realmente a gente está com o tempo estourado, mas eu preciso ouvir mais você. O que você diria se você pudesse resumir aqui, dar um recado para quem está ouvindo a gente, de repente, será que eu sofro disso?
O que você diria para essa pessoa? O que você tem de mais importante para dizer para a gente nesse momento? Gente, procurar ajuda é essencial, cara. Vocês irem atrás, procurar um psicólogo, um psiquiatra, não terem medo de ir atrás do seu diagnóstico, porque o transtorno, ele não define você. Enquanto antes você procurar ajuda e conseguir essa ajuda, você vai estar equilibrado e vai conseguir seguir sua vida normalmente. Perfeito. E eu adorei a parte que você falou, o transtorno não define você. Eu faço Com mestrado em certeza. educação inclusiva e é uma coisa que a gente fala o tempo inteiro, que a gente martela, é uma das suas características, não é isso? Então, muito obrigada por você Obrigada ter essa eu. disponibilidade, essa coragem, né, de botar a cara e falar, é isso mesmo, porque não tem, gente, somos humanos, a gente tem que abraçar a nossa humanidade. E a humanidade tem dessas coisas. Não é isso? Pois é. Então tá bom, meu Obrigada. amor. Muito obrigada. Obrigada, doutor. Obrigada, Gisele. Voltem sempre. Parabéns pelo trabalho e muito sucesso. O nosso programa fica por aqui, mas na segunda-feira que vem tem muito mais às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não cola. Dias de paz e até lá.